A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 11 de maio, estamos ainda na quarentena e meu nome é Fabiana. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Eu tenho observado, nesses tempos que estamos vivendo, as pessoas nós estamos trancados em casa, estamos guardados, desse mal, estamos assim, pensamos, que estamos guardados e às vezes nos sentimos fracos, impotentes, diante de um vírus invisível e, enfim, é uma situação bastante complicada a que nós estamos vivendo, mas sabemos que isso ocorre no mundo todo e não é só a gente, não é só eu, só você que está passando, muitos, todos nós estamos e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, para você se animar, para te fortalecer, A palavra de Deus, ela tá aí para isso, para nos animar, nos fortalecer, nos tirar de qualquer situação que seja, certo? Então vamos lá. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, fala sobre uma pessoa muito importante no Antigo Testamento e que até hoje, claro, nós olhamos e eu quero que você pense um pouco sobre o seu sentimento dentro de você, como você está, como você tem se sentido diante dessa situação que você está vivendo, como estão as suas forças, como estão as suas forças. Nós, às vezes, nos sentimos muito fracos e sozinhos, às vezes, mesmo rodeados de familiares, das pessoas que nós amamos, nos sentimos abandonados até, Às vezes Deus fica em silêncio e Ele não fala conosco, Ele não se manifesta da maneira que nós queremos que Ele se manifeste a nós, Mas Ele fala, Ele age e Ele trabalha do jeito dele, da maneira dele, E nós não compreendemos muito isso. Então, vamos entender um pouquinho do trabalhar de Deus. Vamos lá. Quero só ler aqui 2 versículos da palavra em 1 Reis, capítulo 19. No versículo 9, diz assim: E ele entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Pois é, meus irmãos, neste momento, Elias, esse grande homem de Deus, se sentiu ameaçado. Sua vida foi ameaçada por Jezabel, que iria matá-lo, Iria dar cabo de sua vida. E no momento de desespero, ele se retirou da batalha, do campo de batalha. Ele se apartou e foi para o Monte Horebe. Achou ali, uma caverna e entrou ali, ficou ali dentro. E o que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, minha amada? Elias era um profeta muito bem sucedido, um homem de palavra e cheio da palavra de Deus. Ele profetizou que não haveria chuva. Durante 3 anos não choveu naquela terra. Houve uma seca muito grande.
Durante essa seca, ele fez uma visita à casa de uma viúva. Entrou ali e profetizou. E ali ela foi abastada, né? Eles estavam passando por uma seca, havia fome naquela terra, e naquele momento que ele chega naquela casa, aquela viúva tinha senão um bocado de farinha e um pouco de azeite, do qual ela faria apenas um bolo, ela e seu filho comeriam como última refeição, e depois iriam se entregar à morte, porque não havia mais solução de onde tirar, não havia mais. Era o último bocado que ela teria ali para sustentar ela e seu filho. E o azeite e o profeta chega ali atrevido, né, com muita intrepidez. Ele chega e ele pede que ela faça o bolo para ele. E ela diz: mas Senhor, eu tenho para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer. E ele disse: vai e faz segundo a minha palavra. E ela fez. Ela e o seu filho comeram por muito tempo daquela farinha e daquele azeite que não se acabavam. Eles eram restituídos, a maneira que usava, ele era reposto sobrenaturalmente. Claro que, passados os dias ali, ela teve um probleminha com seu filho. Seu filhinho veio a falecer. E nesse momento, Elias, ele ressuscitou o filho daquela mulher. Como se não bastasse, as coisas já estavam difíceis, ainda pôde piorar. É assim na nossa vida, meus queridos. Quando às vezes passamos por situações difíceis e acontece algo ainda mais relevante, e isso nos causa um desespero tão grande, mas Deus naquele momento interveio na vida daquela mulher através do profeta Elias. E ele teve ali a vida daquele menino restituída, né? Dentre tantos outros milagres que Deus operou através daquele profeta, né? Ele, em certa ocasião, ele se retirou para o deserto, foi alimentado por corvos, havia seca, mas o ribeiro que estava ali próximo não se secou, dali ele bebeu. Eu quero dizer para você que seja qual for o deserto, seja qual for o caminho que você esteja passando, se você estiver com Deus, se você andar com Deus, nada vai te faltar, Deus vai te suprir, porque Deus supre. A palavra diz que, né, aquele, nunca vi desamparado aquele que confia no Senhor, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus verdadeiramente supre aqueles que estão na sua vontade, aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. Também ele foi chamado de perturbador de Israel pelo rei Acabe. Eu penso que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando estamos no caminho, quando nós estamos verdadeiramente fazendo o que somos chamados para fazer. O que nós somos chamados para fazer, meu amado? Nós somos chamados para saquear o inferno. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades deste mundo tenebroso. É contra estes que nós temos que lutar. Contra os principados, contra esses demônios que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa família, contra aqueles que nós amamos, contra a igreja de Cristo, contra as pessoas que conhecemos. Enfim, a palavra diz que o mundo jaz no maligno e nós estamos aqui para ir contrário às obras do inimigo. E quando você está fazendo a obra do Senhor, esses levantes eles vão acontecer. E muitas das vezes você pode ser tido como perturbador,
né? As pessoas podem dizer de você, lá vem o perturbador, aquele endemoniado. Jesus foi chamado de endemoniado. Disseram para Jesus, esse aí tem demônio. Queridos, não vai ser diferente conosco, não vai ser diferente na nossa vida. E Jesus ainda disse, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós vamos passar pelo que Jesus passou, pelo que os discípulos, os profetas passaram. Nós vamos passar, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós temos que crer. Nós temos que conhecer a palavra, prosseguir em conhecer, porque quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra, nós não ficamos confundidos, nós não ficamos com medo, não ficamos enganados quando se levantam falsos profetas. Nós temos que nos amparar na palavra. Como diz em Efésios, nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que usar essa armadura e estaremos prontos contra as astutas ciladas do inimigo. Ainda falando de Elias, depois de ser chamado perturbador de Israel e tantas outras situações que ele deve ter passado, a Bíblia não cita todas, nem como cita também todos os milagres que ele realizou, né? Ou até mesmo que Jesus tenha realizado e realizou. A Bíblia não cita muitas coisas, mas ela se atém aos fatos principais, aqueles que realmente eles vão servir para nos aumentar a nossa fé, para que estejamos convictos daquilo que lemos e de muitas coisas que ainda não sabemos, mas nós temos convicção, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção das coisas que não se veem. E nós temos a fé. E diante dessa fé, nós entendemos então que Elias, depois de ficar ali naquela caverna, ele ficou tão triste, ele ficou tão... De repente ele tenha se sentido assim até sozinho, não que Deus não estivesse com ele, mas aqui a palavra fala que os outros profetas foram mortos e ele fala, só eu fiquei, né? Depois só ele ficou como profeta, ele achava assim, ele ainda não sabia o que de fato estava acontecendo lá, né? Deus guardou dele. Não é tudo que Deus te conta, meu querido. Quem somos nós? Quem somos nós diante de um Deus tão poderoso, tão grande, para que Deus conte tudo para nós? Não, Ele revela aquilo que é necessário. Mas muitas coisas Deus oculta de nós. Nós não precisamos, Deus conhece. Nós não devemos achar que tudo Deus tem que se reportar a nós. Não! Quem somos nós diante desse Deus? Né? E nesse momento ele achou que ele estava sozinho. E aí a palavra continua aqui. Vamos lá. Versículo 11 diz assim, ele lhe disse, sai para fora, põe-te perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus não se manifesta, meu amado, da maneira que nós esperamos, da maneira que nós estamos acostumados. Enfim, passou o fogo, o vento, o terremoto. Deus não estava ali. Mas Deus veio com uma voz mansa e delicada. E aí ouviu Elias, se envolveu o rosto na sua capa,
Saiu para fora, pôs a entrada da caverna. E veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei só e busco a minha vida para tirá-la. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Unge Azael, rei da Síria, rei sobre a Síria. E enfim, aqui ele dá algumas ordens para o profeta, e nesse momento ele recebe de Deus uma ordem, e essas ordens elas vêm para nós como um renovo. Quando Deus diz para você assim: olha, levanta que ainda o teu caminho é longo, você ainda tem coisas para fazer, tem coisas para realizar. Quando nós vemos isso, isso serve, isso nos restaura, isso nos levanta, né? Nos fortalece. E eu digo a você, meu querido, você pode estar passando momentos de depressão, de solidão, porque nesse momento eu imagino que o profeta estava sensível, passando por um momento delicado, né? Ele conhecendo o Deus Todo-Poderoso, servindo a esse Deus, e nesse momento ele se sentiu fraco, impotente diante de uma mulher má que buscava a sua vida para matá-lo. Eu acredito que ele tenha se sentido muito fraco, impotente mesmo. E ele era um homem fervoroso. Ouvindo as orações dele, Deus cessou a chuva, segurou, reteve a chuva durante 3 anos. Ele era muito fervoroso. Às vezes você pode ser muito fervoroso, mas vem momentos em que nos sentimos fracos, abatidos, derrotados, até derrotados, vencidos. O inimigo gritando contra a nossa vida para nos abater, desanimar. E assim como esse profeta, nos acuamos, nos sentindo fracos. Nós saímos do campo de batalha, ficamos como um cão acuado no canto, com medo, medo daquilo que a gente conhece. A gente já sabe que o mal foi vencido, o inimigo está vencido, mas nós sentimos medo. Nesse momento, o profeta, ele passa por essa situação, e eu acredito que hoje, se os psicólogos, psiquiatras estivessem avaliando este homem de Deus, dariam um diagnóstico de depressão, né? Uma síndrome do pânico. E é assim na nossa vida. Às vezes nos sentimos contra a parede. Mas Deus, ele vem a nós muitas vezes com a voz mansa e suave. Queridos, estejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que ficamos acovardados. Deus não nos deu espírito de medo, e sim de amor, de poder e moderação. Por isso, se levante. Se levante, não deixe a voz do inimigo te surpreender, mas ouça a voz de Deus. Escute Deus falar com você.
Escute a voz do Todo-Poderoso. Se levante. Reúna forças. A palavra de Deus diz que do nosso ventre sairão rios de águas vivas. O bom tesouro que nós guardamos aqui no nosso coração, que é a palavra de Deus. Nesses momentos de seca, de escassez, de dificuldade, de solidão, de enfermidade. Nesses momentos que nós devemos nos lembrar de toda a palavra de Deus que nós guardamos, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queridos, eu quero que Deus abençoe a sua vida. Se levante, não fique prostrado, não diante dessas situações, diante dessas adversidades. Prostrados fiquemos diante desse Deus Todo-Poderoso, ao qual nós entregamos o nosso caminho, nós confiamos nele e sabemos que o mais ele fará. Grande Deus, nós te agradecemos. Eu quero orar com você brevemente nesse momento. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E onde estiver, Senhor Deus, uma vida cansada, uma alma abatida, desanimada, eu peço que o Senhor entre, Pai, em providência, Pai, e vá de encontro, Senhor, a essa alma, a essa pessoa. Senhor, reveste, Senhor, o coração dessa pessoa do teu poder. Coloca a tua chama, a chama do teu amor, da tua graça sobre essa vida. Em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor, as nossas forças nesse momento de dificuldade, nesse momento de provação que está sobre todo o mundo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos a tua presença. Nós agradecemos o teu conforto e o teu consolo. Em nome de Jesus te louvamos e agradecemos. Amém. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima.